por definição, se você me pergunta o que eu sou um designer. O problema é que a vontade de fazer outras coisas também é muito grande, sempre foi muito grande. Então eu gosto de contar histórias, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de desenhar, eu nunca parei de desenhar na minha vida, né? Se eu me dei bem em algumas provas para concurso público que eu fiz, foi exatamente por essa característica de cruzamento de dados. Por exemplo, quando eu fiz a minha prova para professor na Federal do Espírito Santo, eu fiz 3 provas para federais e passei nas 3 em classificações diferenciadas. Essa para o Espírito Santo eu passei em primeiro lugar e eu me lembro que eu tive que dar aula sobre uma coisa chamada cultura material, que eu não entendia muito bem, apesar do design ser uma coisa que leva a gente a estudar isso, né? Mas superficialmente eu fui estudar o que era cultura material. E ao entender o que era cultura material, que é assim, o que você pode depreender, o que você pode compreender ou deduzir de uma cultura, apesar dos seus resquícios, né? Através dos seus resquícios, seus restos, aquilo que ela deixou, uma colher, um pente, um pote, aí você entende a construção social daquilo ali, isso é cultura material, legal. A primeira coisa que me veio à cabeça foi Joseph Conrad, tanto em Lord Jim quanto no Coração das Trevas, mas claro, prioritariamente no Coração das Trevas, ele fala sobre isso, sobre o que é cultura material, como você constrói uma civilização ou a destrói, né? Uma cultura ela é maleável nesse sentido e frágil muitas vezes. Então eu usei o Conrad. Foi interessante porque a banca não tinha contato ou não lembrava, né, da leitura do romance do Conrad, mas lembrava do Apocalipse Now. E todas as vezes que eu falo em cruzar dados, eu lembro de um quadrinho do Alan Moore, especificamente, que é o Ozymandias, que é o vilão de Watchmen, né, olhando para todas aquelas televisões, né, e traçando o perfil do futuro da humanidade, através do cruzamento de dados daquelas imagens aparentemente aleatórias, né, que ele deixa cada TV num canal e ele para e fica olhando para aquilo ali e anotando quantas vezes aparece uma figura de mulher, quantas vezes aparece um ícone religioso, quantas vezes aparece um elemento extraterrestre ou do espaço. E ele vai, com isso, compondo um mosaico cultural da humanidade. Se isso não é cultura material, eu não sei o que é, né? Só que a gente transcende o conceito de cultura material do pote, da colher, do pente, para a imagem, para a produção da imagem. Eu fui convidado pelo Fábio Fernandes a participar de uma antologia sobre futebol e ficção científica. Eu falei, cara, o quê? Hein? Eu vejo... Hoje eu entendo de onde ela veio. Ela tem muito de Volta para o Futuro, tem muito de Paul Anderson, dos contos do Paul Anderson, de Viagem no Tempo, da Patrulha Temporal e tal, mas assim, ela basicamente é a jornada do herói. É a minha história mais jornada do herói que eu já fiz. E eu fiz intuitivamente. Eu sentei e escrevi a história em 5 dias. E esse conto foi o que abriu o caminho. Em 98 ele foi publicado, eu recebi. Não foi uma grande fortuna, mas recebi, fui pago pelo conto. E eu comecei a gostar disso. E aí comecei a acalentar a ideia da literatura. De por que não escrever um romance e tal. Mesmo o romance, o primeiro, A Mão que Cria, ele nasce de uma aventura, de um fanfic, né? Uma aventura feita para a internet. Que depois o editor, o Fábio Barreto, veio me perguntar, você não tem, eu quero te lançar um romance, porque eu tinha lançado... organizado a Intempol, né, a coleção de contos sobre viagem no tempo, com vários autores, em cima do Emaltei e Paulo Rossi, né? E o Barreto falou, eu quero publicar um conto seu, eu quero publicar um romance seu. Você tem um romance? Não tenho, mas dou um jeito. E aí eu peguei aquele negócio, aquele fanfic que era episódico, que eu fiz para um site chamado Hiperfã, e transformei aquilo, que era uma coisa infantil, meio bocó, meio superficial, em um romance, que era A Mão que Cria,
onde eu brinco com o Júlio Verne, com realidade alternativa, com uma série de outras coisas e foi o primeiro romance, com todos os problemas de um primeiro romance. A história alternativa ela tem uma característica muito interessante, que é provocar no leitor, principalmente no leitor mais jovem, a dúvida. Será que isso aqui ocorreu mesmo? Será que foi assim? Se foi assim, foi com esses detalhes, essas pessoas estavam envolvidas, eu quero saber como isso aconteceu. E aí pronto, ele vai lá e vai pesquisar o fato anterior, o fato real, e comprovar. Eu e o Eric Henriet, que é um pesquisador de ucronia, que é como ele chama o estudo da literatura sobre viagem no tempo e realidades alternativas, etc., a gente conversou um pouco sobre isso, e ele tem um conceito que é que a gente traduziu aqui, eu e o Gerson Lodge Ribeiro, e assumimos esse nome, que é um nome que não é bom, admito logo, que é ficção alternativa, porque parte do princípio de aplicar numa obra ficcional as regras da história alternativa, que é pegar um ponto fulcral e transformá-lo em um ponto de divergência. O Kim Newman faz isso com o Drácula, o Philip Joseph Farmer fez isso com A Volta ao Mundo em 80 Dias, e eu fiz isso com a Mão que Cria. O ponto é que isso é uma maneira de fazer a coisa. Existe outra maneira, tem a história oculta. Quem fez muito isso foi Alexandre Dumas, pai, onde em Rainha Margot, por exemplo, ele conta os backstages da Noite de São Sebastião. Então ele pega um evento histórico e conta, olha só, o que aconteceu com essas pessoas de verdade atrás dessa história. Isso não é história alternativa, isso chama-se história oculta. Ainsi commence l'histoire de la Reine Margot. Acontece e me chocou muito, de uma forma positiva, tanto que eu fiz minha graduação em cima disso, em design, em belas artes, Brumas de Avalon. É a mesma coisa. Porque no momento que você pega e bota o foco nas mulheres, você muda completamente a maneira de enxergar aquela história. Você joga luz em outros pontos, né? Como se tem um objeto, você joga luz, o design, não. Joga luz, aqui você cria outras sombras. Né? Então algo que era claro passa a ser não tão claro e algo que estava nas sombras passa a ser claramente né, perceptível. Mas eu acho que tem algo mais nisso aí. Seria uma versão ficcional da história oculta, vamos dizer assim. Né? Mas eu não tenho nome para isso. Mas eu acho que tudo é uma releitura. A história alternativa é uma releitura. A história oculta é uma releitura. Essas várias ucronias do meu amigo Eric Henriet são várias releituras. Você está pegando uma história que existe e está dando um outro viés para ela. Eu acho que no nosso mercado, nós passamos por uma bolha muito positiva, por volta de 2013, 14, e que agora arrefeceu. Né? Agora está voltando tudo aos patamares de como era antes no Quintal de Abrantes. Mas com uma série de diferenças. Agora nós temos mega eventos como o CCXP, nós temos que mesclam muito isso, né? Que trazem autores. A coisa entrou na cultura pop. Né? Você tem autores como Gordirro, por exemplo, que são abraçados, estão em grandes editoras, né? E são abraçados pela cultura pop e tal. Ok, foram englobados, estão dentro do... Então isso melhorou. Agora, a questão das antologias, elas são indispensáveis, porque nós não tivemos aqui a cultura da revista Pulp no Brasil, que era como nos Estados Unidos os autores todos se lançaram, desde Edgar Rice Burroughs, passando por Lovecraft, Asimov e Bradbury e everybody, né? Todo mundo se lançou em revistas como Astounding, Amazing, todas elas. Né? E elas proliferaram nas décadas de 30, 40, elas foram donas de um mercado nessas décadas.
E depois esses caras evoluíram naturalmente para as livrarias e tal. Nós nunca tivemos isso aqui, não dessa maneira. Nós tivemos no século XIX as revistas folhetinescas, mas elas nunca evoluíram para Pulp Fiction. Então, nós não temos essa cultura. Nós viemos a ter isso a partir dos anos 80 com as sacrossantas antologias, que inclusive me lançaram. Eu também comecei numa antologia. Então, assim, sem uma antologia, sem essa miríade de antologias que nós temos, e sem os sites e os blogs e os grupos de discussão e as propostas de pequenos autores, nunca teríamos renovação de mercado. Nunca teríamos uma nova galera chegando como tem chegado constantemente desde os anos 80. Fui meio na intuição. Agora, dos meus autores preferidos, Bradbury sempre, né? Não consigo parar de ler Bradbury, sempre releio eventualmente. Gosto muito de Jeff Vandermeer, principalmente a Aniquilação, essa trilogia da Aniquilação que ele lançou agora, e agora virou filme até na Netflix, né? Um filme belíssimo, inclusive, que dialoga com algumas coisas de Lovecraft, mas com outro viés, é uma coisa... Tem um pouco de Philip K. Dick também, é como se você pegasse... Tem Stalker, né? Lida muito com Stalker, o filme do Tarkovsky, né? Que é baseado no romance dos irmãos russos, Boris Strugatsky e Arkady Strugatsky. É difícil falar russo, aí também já é demais. Alexandre Mandarino é um cara que eu gosto muito, que é amigo meu, né? A Guerra do Tarô é um belo livro de fantasia urbana, que dialoga um pouco com o China Melville, o China Melville tem feito lá fora. O Enéas Tavares fez agora o Dr. Loazon, as terríveis aventuras do Dr. Loazon, se eu não me engano. O título eu devo estar errando o título, perdão aí, Enéas. Independente disso, é um excelente livro, é muito bem escrito, lida com a literatura brasileira, com os personagens icônicos da literatura nacional. É muito legal, vale a pena, além do que o Enéas em si é um pesquisador de mão cheia. Temos aqueles caras que são, assim, há algum tempo demoram para lançar livro, tal como Braulio Tavares, né? Há muito tempo não temos um romance do Braulio, mas qualquer coisa dele é atemporal, vale a pena. Mesma coisa Fábio Fernandes também, qualquer coisa que talvez seja, eu acho que talvez seja o melhor de todos nós, mas um cara que é constante e que com certeza é muito melhor que eu e é um grande amigo, é um cara que é perene, é Carlos Orsi Martim. De vez em quando alguém me contacta e diz assim, que legal, vi seu livro, uma coisa que eu adorei foi quando eu vi A Mão que Cria na rodoviária. Me mandaram, fotografaram na rodoviária e me mandaram vender na livraria da rodoviária, lá no Cafundó, não sei aonde. E eu achei sensacional, porque a função do livro para mim é essa mesmo, tem que ir lá onde o povo tá, cara. O cara tá afim de ler durante a viagem, né? Não tá com insônia, não quer dormir, não consegue dormir, vai ler, que lê a minha história, que gosta, que curta. Apesar dos problemas, dos N defeitos, ok, não importa, mas que ele curta, que ele adore. E se ele entra em contato comigo depois, então melhor ainda. Agora, se eu os conheço, queria muito conhecê-los, né? Por isso que eu fico pendurado em Facebook, etc.